Minha sogra me chamou de lixo por ela ser gerente de uma grande empresa, até dinheiro ela me ofereceu para deixar meu namorado. Porém, minha sogra não esperava descobrir quem eu realmente era. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Eu nunca vou me esquecer do dia em que conheci Lucas. Eu trabalhava como recepcionista em um pequeno consultório odontológico num bairro simples de São Paulo. Morava numa casa humilde, mas sempre fui orgulhosa das minhas conquistas, por menores que fossem. Ele apareceu para uma consulta de emergência após ter quebrado um dente jogando futebol com os amigos, e, de cara, me chamou a atenção. Não era apenas a aparência dele que me encantava, mas a gentileza com que pediu ajuda. Eu estava acostumada a ver pessoas que chegavam exigindo prioridade ou reclamando do tempo de espera, mas Lucas me pareceu diferente. Apesar de ter uma aparência bem cuidada, usava uma roupa simples e demonstrava um sorriso sincero, mesmo com a dor. Depois de preencher a ficha e esperar alguns minutos, ele foi atendido e não tivemos muito tempo para conversar naquele primeiro encontro. Porém, senti algo no ar quando, na saída, ele me deu um papelzinho com seu telefone. Disse: "Se você quiser conversar depois, me liga. Adoraria te conhecer melhor." Fiquei meio surpresa, mas também curiosa. Recolhi o papel com um leve tremor de empolgação e guardei-o na minha bolsa surrada, sem imaginar onde aquela história poderia me levar. Cheguei em casa naquela noite, exausta, mas com uma sensação gostosa de expectativa. Minha melhor amiga, Paula, percebeu que eu estava diferente quando apareci na porta carregando as compras do mercado. Eu dividia a casa com ela, uma amiga de infância, e, embora não fosse o melhor lugar do mundo, nós mantínhamos tudo limpo e ajeitado à nossa maneira. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, sorrindo com malícia. Contei do rapaz que tinha conhecido no consultório e mostrei o número de telefone. Eu temia parecer atirada se ligasse logo, mas Paula me convenceu de que não havia problema. "Você não tem nada a perder, Ana. Liga para ele." E foi o que eu fiz, depois de um banho rápido e uma refeição simples. Disquei o número dele, com o coração batendo rápido, sem saber se ele lembraria de mim ou se tinha passado o telefone para várias outras pessoas por aí. Ele atendeu quase imediatamente, e a voz dele soou suave. Marcamos de nos encontrar em uma lanchonete da região no final de semana. Mal sabia eu que aquele encontro mudaria completamente o rumo da minha vida, me apresentaria a uma família complicada e me colocaria frente a frente com uma sogra que jamais vou esquecer. Marcamos nosso primeiro encontro para um sábado à tarde, num lugar que eu já conhecia bem, uma lanchonete simples, com mesas de plástico e atendimento familiar. Adorei o fato de Lucas não ter escolhido um restaurante caro ou um bar badalado. Eu ainda não sabia muito sobre ele, além do que havíamos conversado brevemente no telefone, mas dava para perceber que não fazia questão de ostentar nada. Cheguei um pouco antes do horário combinado, nervosa. Usava um vestido florido e sandálias baratinhas, mas que combinavam com meu estilo. Ajeitei o cabelo e esperei, olhando para a rua movimentada em frente à lanchonete. Quando ele apareceu, sorrindo de longe, senti meu coração acelerar. Era como se algo ali fizesse sentido de um jeito que eu não conseguia explicar. Ele se sentou à minha frente, pediu um suco de maracujá e perguntou se eu queria dividir um lanche com ele. Conversamos sem parar. Ele me contou um pouco de sua vida, que estudara administração e agora ajudava em projetos de logística em uma grande empresa de cosméticos. Eu não fazia ideia de que essa empresa pertencia à minha família biológica, pois sequer imaginava que eu pudesse ter alguma relação com gente milionária. Minha vida inteira achei que era filha única de um casal simples, e isso me bastava. Em nenhum momento desconfiei das origens de Lucas, pois ele não citou valores, não exibiu bens nem foi arrogante. Pelo contrário, parecia bastante modesto. Ele também falou brevemente sobre a mãe, Miriam, que trabalhava como gerente regional na mesma companhia. Disse: "Ela é meio controladora, mas faz parte do jeito dela." Ri, sem entender o quanto essa mulher se tornaria um pesadelo na minha vida. Contei para Lucas sobre meu emprego como recepcionista, meus planos de economizar dinheiro para começar uma faculdade de enfermagem, e como minha mãe havia falecido quando eu ainda era pequena.
Somente meu pai me criou, mas ele partiu há alguns anos, me deixando com uma saudade profunda. Lucas ouviu tudo com atenção e disse: Você parece uma pessoa forte. Gosto de pessoas que lutam pelos seus sonhos. Aquele comentário me emocionou. Quando terminamos o lanche, ele se ofereceu para pagar, mas fiz questão de dividir. Ele riu, achou fofo, mas concordou. Naquele dia, percebi que estava diante de alguém especial. Não fazia ideia, entretanto, de como seria difícil lidar com a família dele, especialmente a mãe. Ainda estava longe de conhecer a verdade sobre mim mesma e sobre o destino que me aguardava. Nas semanas seguintes, meu envolvimento com Lucas se intensificou. Nós nos víamos sempre que possível, saíamos para passear em parques, tomávamos sorvete depois do trabalho ou simplesmente ficávamos em casa cozinhando algo simples e conversando sobre a vida. Minha amiga Paula aprovou o relacionamento, encantada com o jeito atencioso dele. Eu, por outro lado, já não conseguia esconder o brilho nos olhos quando falava sobre Lucas. Ele me deixava confortável, segura e feliz, algo que eu nunca tinha sentido tão intensamente. Certa noite, depois de alguns meses de namoro, ele me convidou para um churrasco na casa onde morava com a mãe, no bairro dos Jardins, uma região nobre de São Paulo. Foi aí que comecei a perceber as diferenças do nosso universo. No dia do churrasco, me arrumei com a melhor roupa que tinha, uma calça jeans sem rasgos, uma blusa social básica e um sapato que ganhei de Paula. Ao chegar à casa de Lucas, fiquei deslumbrada. Era um sobrado grande, com varanda, jardim impecável e um portão automático que se abria assim que alguém tocava a campainha. Lucas estava no portão, me esperando. Ele sorriu, me deu um abraço caloroso e me conduziu até o quintal, onde algumas pessoas conversavam. Foi ali que conheci minha futura sogra, Miriam. Ao me ver, ela ergueu uma sobrancelha, analisou minha roupa e, sem disfarçar, perguntou: Você é amiga do Lucas? Ele imediatamente respondeu: Mãe, essa é a Ana, minha namorada. Ela soltou um sorriso falso e estendeu a mão, comentando: Ah, namorada. Prazer, Ana. Percebi que ela não aprovou minha presença só pelo tom de voz. Ainda assim, tentei me manter educada, sorrindo de volta. Durante o churrasco, Miriam me fazia perguntas que pareciam simples, mas tinham um tom de julgamento. Você trabalha em que mesmo? Sua família é de onde? Seu pai faz o quê? Contei o pouco que tinha para contar e senti seus olhos me avaliando a cada resposta. Em certo momento, ela se virou para uma amiga e cochichou algo, mas não me esforcei para entender. Lucas estava ao meu lado, mas ainda não notava a intensidade daquele julgamento. Eu tentava disfarçar meu desconforto, porém, era evidente que ela me via como alguém inferior. Na hora de ir embora, ela teve a audácia de dizer a Lucas, na minha frente: Você podia arranjar coisa melhor, meu filho. Fiquei chocada, mas preferi não criar cena. Apenas despedi-me com um aceno de cabeça e fui para casa, sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Eu estava prestes a descobrir que aqueles comentários maldosos eram apenas o começo de uma série de humilhações que Miriam me faria passar. Depois daquele churrasco constrangedor, minha relação com Lucas continuou firme. Ele fez questão de me tranquilizar, dizendo que a mãe, no fundo, tinha um bom coração, apenas era protetora demais. Fingi acreditar, embora em meu íntimo sentisse que a animosidade de Miriam ia além de mera preocupação maternal. Ela não gostava de mim e deixava isso claro sempre que podia. Certa domingo, Lucas me levou novamente à casa deles para um almoço em família. Eu estava nervosa, mas animada com a oportunidade de mostrar a Miriam que eu não era nenhuma oportunista. Preparei uma torta de frango, receita da minha avó, e levei como forma de agradecimento pelo convite. Assim que cheguei, Miriam olhou para a travessa e disse: Não precisava ter trazido nada, nós já temos comida suficiente. Entendi aquela frase como uma rejeição imediata ao meu gesto. Lucas tentou contornar, dizendo: Mãe, essa torta é uma delícia, vamos servir no almoço. Ela deu de ombros, sem esconder o desdém. Durante o almoço, Miriam soltava comentários passivo-agressivos, principalmente sobre minhas origens. Você nasceu em que bairro? Nossa, deve ser muito longe. E a criminalidade por lá? Ou então, você se formou em que faculdade? Ah, ainda não cursou. Entendi. Cada frase era como uma facada em minha autoestima,
mas eu tentava manter a calma para não estragar o clima, afinal, Lucas estava ao meu lado, segurando minha mão e me lançando olhares que pediam paciência. Foi quando Miriam começou a falar sobre o trabalho dela na empresa de cosméticos, descrevendo a hierarquia e como ela tinha subido de cargo depois de anos de dedicação. Eu achei interessante, mas ela de repente virou a conversa para mim. E você? Tem planos para o futuro ou vai ficar para sempre como recepcionista? Senti minhas bochechas queimarem, mas respondi com serenidade: quero fazer faculdade de enfermagem. Estou juntando dinheiro para isso. Ela sorriu de forma condescendente. Entendi. Boa sorte, né? Lucas apertou minha mão de leve por debaixo da mesa, como se quisesse me dar forças. Quando acabamos de comer, sugeri ajudar a retirar os pratos, mas Miriam recusou. Não precisa. Você não é empregada aqui. A maneira como ela disse aquilo me deixou ainda mais incomodada, pois parecia um insulto disfarçado. Eu me levantei, agradeci a refeição e fiquei ao lado de Lucas, que conversava com o padrasto, um homem bem mais calado. Ao final do dia, voltei para casa arrasada, mas não queria discutir com Lucas. Ele me levou até o ponto de ônibus e pediu desculpas pelo comportamento da mãe. Disse que tinha esperança de que ela mudasse com o tempo. Eu, no entanto, começava a achar que aquela situação não iria melhorar tão cedo. Mal sabia eu que, em breve, Miriam me humilharia de formas cada vez mais explícitas. As humilhações foram se tornando cada vez mais frequentes. Miriam nunca perdia a chance de alfinetar minhas roupas, meus modos ou meu emprego. Certa vez, ela me chamou para um jantar em família num restaurante chique. Achei que finalmente estava fazendo um esforço para me incluir, então me arrumei o melhor que pude, usando um vestido preto simples e um sapato de salto baixo. Chegando lá, percebi que todos os convidados vestiam roupas de grife, e a dona do estabelecimento conhecia Miriam pelo nome. Senti-me deslocada, mas mantive a postura. Assim que me sentei, Miriam me avaliou dos pés à cabeça e comentou, em alto e bom som: esse seu vestido parece de brechó. Fingi que não entendi, mas meu rosto corou. Lucas, percebendo, sussurrou: não liga, ela só tá tentando provocar. A noite seguiu com conversas sobre viagens internacionais, hotéis luxuosos e marcas de bolsas caras. Eu não tinha nada a contribuir, então me mantive quieta. No final, quando a conta chegou, Miriam afirmou: eu pago, antes que alguém aqui não consiga bancar. Foi uma declaração cruel, que feriu meu orgulho. Mas engoli a raiva, pois não queria discutir em público. Houve outro episódio ainda mais doloroso. Foi quando Lucas me acompanhou para comprar uma geladeira nova para minha casa, pois a antiga havia pifado de vez. Ele acabou comentando com a mãe, achando que ela poderia nos recomendar alguma loja com bons preços. O que ela fez foi organizar uma vaquinha entre os familiares sem sequer me consultar. Chegou no dia seguinte com um envelope de dinheiro e disse, na frente de todos: toma, para você não precisar parcelar no carnê, já que está sem condições. Fiquei vermelha de vergonha. Não queria aceitar aquele dinheiro. Não queria me sentir um peso ou um caso de caridade. Lucas tentou me defender, dizendo que eu pagaria de volta, mas Miriam deu uma risada. Pagar? Ela vai levar quanto tempo para juntar essa quantia? Aquilo doeu como uma punhalada. Para não piorar a situação, acabei aceitando o dinheiro, mas me senti humilhada. Guardei cada centavo que pude e devolvi tudo para ela 2 meses depois, mesmo que isso significasse sacrificar minhas economias. Miriam recebeu o valor de volta com um sorriso de escárnio, comentando com Lucas: que garota teimosa. Nesse ínterim, eu estava me apegando cada vez mais a Lucas. Ele era a luz no meio de tanta escuridão. Embora não gostasse das atitudes da mãe, ele não rompia com ela, acreditando que tudo se resolveria com o tempo. Por sua vez, eu não queria colocá-lo contra a família, mas cada vez que Miriam me ofendia, eu me sentia mais impotente. Não entendia por que ela me desprezava tanto. Em silêncio, continuei lutando para guardar dinheiro para a faculdade, sem fazer ideia de que, em breve, minha vida mudaria radicalmente, pois o meu passado guardava segredos que começariam a se revelar de maneira inesperada. Foi durante uma conversa com Paula, em uma noite qualquer, que descobri uma pasta antiga nos pertences do meu falecido pai. Eu estava organizando algumas caixas que mantinha guardadas no quarto, quando encontrei documentos que mencionavam meu nome e um sobrenome que eu desconhecia: Moreira.
Li atentamente cada papel, tentando entender. Havia uma certidão de nascimento diferente da que eu costumava usar, assinada por um homem chamado Roberto Moreira. Quem seria ele? Fiquei intrigada, pois minha mãe sempre dissera que meu pai era um mecânico humilde chamado José, o homem que me criou. Mas aqueles documentos diziam outra coisa. Havia um testamento parcial, cartas e anotações que apontavam para uma adoção informal. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Se eu tinha outro pai biológico, por que nunca me contaram? E como isso se relacionava ao fato de eu ter sido criada por José e minha mãe, sem qualquer contato com esse tal Roberto? Passei a noite em claro, lendo cada palavra, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça confuso. Encontrei também uma foto antiga de um homem bem vestido, ao lado de uma mulher de cabelos escuros. Na parte de trás, lia-se, Roberto e Cláudia, 1995. Eu nasci em 1996, então poderia ser que Cláudia fosse minha mãe biológica e Roberto meu pai de sangue. Mas por que minha mãe adotiva nunca havia me contado? No testamento, ficava claro que Roberto Moreira fora um dos fundadores de uma grande empresa de cosméticos, e que havia falecido em um acidente de carro. A palavra herdeira aparecia ali, se referindo a mim, mas com uma cláusula dizendo que a herança só poderia ser reclamada mediante determinadas condições, que envolviam contato com outro fundador ou sua família. Aquilo me soou surreal. Eu, herdeira de uma empresa de cosméticos? Será que era da mesma empresa em que Lucas e sua mãe trabalhavam? Meu coração palpitou ao pensar nessa possibilidade. Seria coincidência? Corri até o quarto de Paula, acordei-a e mostrei-lhe os documentos. Ela ficou tão surpresa quanto eu. Ana, isso é sério. Você precisa investigar. Não sabia por onde começar. Tinha medo de descobrir que tudo não passava de uma grande confusão burocrática. Ao mesmo tempo, a ideia de que eu poderia ter direito a algo tão grande me deixava atordoada. E como Lucas reagiria a isso? Se aquela empresa fosse mesmo a mesma que sua mãe gerenciava, a situação ficaria ainda mais maluca. Eu precisava ter cuidado, pois não queria que Miriam pensasse que eu estava me aproveitando. Passei os dias seguintes pesquisando o histórico da empresa, procurando fotos de seus fundadores. Quando encontrei uma imagem de Roberto Moreira na internet, quase caí para trás, era o mesmo homem da foto encontrada na pasta. As peças estavam se encaixando, mas eu ainda não fazia ideia de como abordar o assunto e, principalmente, como isso iria impactar meu relacionamento com Lucas e minha guerra fria com Miriam. Meu primeiro passo foi procurar o cartório onde supostamente teriam registros dessa adoção ou qualquer documento que confirmasse legalmente minha ligação com Roberto Moreira. Tive de faltar um dia ao trabalho, alegando problemas de saúde, para percorrer a cidade em busca de respostas. Achei estranho quando descobri que certos arquivos estavam indisponíveis ou haviam sido transferidos para outra instituição. Parecia haver alguma confusão ou, talvez, alguém estivesse tentando ocultar algo. Não me deixei abater. Continuei fuçando até achar um antigo advogado que havia trabalhado para a família Moreira anos atrás. Liguei para ele, expliquei minha situação e pedi ajuda. O homem, inicialmente cauteloso, acabou se sensibilizando quando ouviu meu nome. Eu me lembro de uns rumores sobre uma criança fora do casamento, mas nunca tive acesso a detalhes. Posso checar meus arquivos, mas preciso de alguns dias. Nesse período, continuei convivendo com Lucas, que notava minha atenção. Ele chegou a perguntar: "Você está estranha? Aconteceu algo?" Mas eu não me sentia pronta para contar nada ainda. Tinha medo de iludi-lo ou de gerar expectativas. Se aquilo fosse mentira, seria um golpe duro para mim e, se fosse verdade, poderia virar minha vida de cabeça para baixo. Eu precisava ter certeza antes de envolver outras pessoas. Nesse ínterim, Miriam continuava desdenhando de mim. Em um jantar, ela me olhou com desprezo e disparou: "Você tem sorte de ter encontrado meu filho. Alguém tem que cuidar de você, não é mesmo?" Respirei fundo, com vontade de gritar que eu não precisava de caridade alguma, mas mantive a compostura. Preferi não reagir, pois havia algo maior se desenrolando. Alguns dias depois, o advogado retornou minha ligação e pediu que eu o encontrasse em seu escritório no centro da cidade. Com o coração na mão, fui até lá. Ele me recebeu com cordialidade, oferecendo um café. Em seguida, mostrou uma pasta cheia de documentos. De fato,
Parece que você é a filha biológica do Sr. Roberto Moreira, falecido há mais de 20 anos. Há menções a um processo de adoção que não foi finalizado em cartório por razões que não ficaram claras. Mas o testamento que encontrei aqui nomeia você como herdeira de 50% das ações da Moreira Cosméticos. O outro sócio, Sr. Vicente Delgado, comprou parte das ações da família Moreira após a morte de Roberto, mas há uma cláusula que preservou seus direitos caso você aparecesse. Meu coração disparou. Era como se o chão sumisse. Eu, herdeira de uma empresa de cosméticos, precisaria processar alguém ou haveria um procedimento interno para reconhecer meu direito? Eu nem sabia por onde começar. O advogado explicou que a melhor saída seria entrar em contato com os responsáveis legais da empresa. Se eles estivessem dispostos a um acordo amigável, poderíamos resolver tudo sem muita exposição. E foi aí que um detalhe crucial emergiu: o sócio majoritário atual era justamente o pai de Lucas, que, segundo o advogado, ocupava a posição de destaque. Então Miriam e Lucas trabalhavam nessa empresa, mas não eram os donos oficiais. Eu tinha, por testamento, direito a uma parte enorme do negócio. Isso era surreal. Minha cabeça ficou a mil. Eu precisava contar tudo a Lucas, mas tinha medo de como ele reagiria. Também havia a questão de Miriam, ela já me odiava sem saber de nada, imagina quando descobrisse que eu era, na prática, uma das donas da empresa em que ela trabalhava. Depois de muita hesitação, resolvi abrir o jogo com Lucas numa noite em que ele foi me buscar na minha casa. Estávamos na sala, Paula tinha saído para me dar privacidade. Contei a ele, timidamente, sobre os documentos, sobre a suspeita de que eu fosse herdeira. Ele me olhou sem acreditar. Você tá falando sério, Ana? Como assim? Mostrei alguns papéis e expliquei o que o advogado havia me dito. Lucas ficou pálido por uns instantes, depois tentou se recompor. Se isso for verdade, então quer dizer que você tem direito à parte da empresa do meu pai? E você nem sabia? Assenti, quase envergonhada. Ele pensou por alguns segundos, então me abraçou. Eu sempre soube que você era especial, mas isso é muita coisa. Eu também estava surpresa com a reação dele. Ele não me acusou de ser interesseira ou algo do tipo, apenas tentou entender a situação. Concordamos que o melhor seria marcar um encontro com o pai dele e o advogado, para esclarecer tudo antes de envolver Miriam. Porém, o destino foi mais rápido do que esperávamos. No dia seguinte, Lucas teve de viajar a trabalho, e eu recebi uma ligação do escritório da Moreira Cosméticos, me convocando para uma reunião. O advogado devia ter entrado em contato com eles, formalizando a questão da herança. Me informaram que o Sr. Vicente Delgado queria conversar comigo pessoalmente. Eu estava apavorada, mas sabia que tinha que enfrentar a situação. Fui até o prédio imponente da empresa, um arranha-céu no centro. Era a primeira vez que eu pisava naquele lugar, e parecia que tudo me intimidava: a recepção luxuosa, as paredes de vidro, as pessoas bem vestidas andando apressadas. Sentei-me na sala de espera até que uma secretária me chamou. Entrei numa sala enorme, com uma vista panorâmica da cidade. Um homem de meia-idade, terno impecável, me recebeu com um sorriso cordial. Você deve ser Ana. Eu sou Vicente Delgado. Ele me ofereceu um lugar para sentar e começou a falar sobre a história da empresa, contando sobre Roberto Moreira, que havia sido seu grande amigo e sócio. Disse estar surpreso com minha aparição e que, por respeito a Roberto, estava disposto a reconhecer minha parte, desde que eu cumprisse alguns trâmites legais. Ele propôs um acordo amigável em que eu receberia ações e poderia ter uma cadeira no conselho, ou, se preferisse, poderia vender minhas ações e seguir a vida com o valor correspondente. Eu estava atordoada, sem saber o que dizer. Vicente me explicou: sua porcentagem é significativa. Você terá poder de voto, caso queira. De qualquer forma, é um direito seu. Saí da reunião em choque. Minha vida mudará de maneira tão brusca que eu mal conseguia raciocinar. A única coisa que me vinha à mente era: como Miriam reagiria quando descobrisse que eu não só não era um lixo, como também tinha direito àquela empresa? Não queria me vingar, mas confesso que a perspectiva de colocá-la em seu devido lugar me trazia um certo alívio. Por ironia do destino, a própria Miriam marcou de se encontrar comigo naquela mesma semana. Ela apareceu na portaria do meu prédio, sem avisar, dizendo que precisava conversar.
Fiquei surpresa e um pouco assustada, mas deixei que ela subisse. Logo que entrou em meu pequeno apartamento, olhou tudo ao redor com uma expressão de nojo. Então é aqui que você vive com aquela sua amiga? Ela perguntou, como se eu morasse num cortiço imundo. Respirei fundo e a convidei para sentar, mas ela preferiu ficar em pé. É rápido. Eu quero que você termine com o meu filho. Fiquei sem ação. Como assim? Ela cruzou os braços e foi direta. Não vou aceitar que meu filho fique com uma mulher sem estudos, sem futuro, que só quer viver às custas dele. Já fui longe demais, tentando aceitar. Mas chega. Vou te dar um dinheiro para você sumir da vida dele. Quanto você quer? Senti um aperto no peito, de raiva e indignação. Ela estava literalmente me oferecendo suborno para abandonar Lucas. Respirei fundo novamente, tentando manter a calma. Eu não estou com seu filho por dinheiro, Dona Miriam. Eu amo Lucas. Nós vamos resolver a nossa vida sem a sua interferência. Ela então deu uma risada debochada. Amor? Você acha que eu acredito nisso? Ele é herdeiro de uma grande empresa, poderia ter quem quisesse. Por que escolher você? Uma pobre coitada. Fiquei em silêncio por alguns instantes, mas, por dentro, algo crescia. Eu sabia da minha herança, sabia que estava prestes a assumir uma posição na mesma empresa onde ela trabalhava. No entanto, resolvi não dizer nada naquele momento. Queria que fosse uma surpresa, e precisava que Lucas estivesse presente, pois aquilo não se tratava apenas de mim, mas também dele. Não vou terminar com o Lucas, respondi, com firmeza. E não quero o seu dinheiro. Ela me olhou de cima a baixo e soltou, você não passa de um lixo oportunista. Meu sangue ferveu, mas me segurei. Ela se virou e saiu, batendo a porta. Fiquei ali, parada, com o coração acelerado. Eu estava exausta de tanto desprezo, tanta humilhação. Decidi que não deixaria isso continuar por muito tempo. Liguei para Lucas, contei tudo o que aconteceu, e ele ficou furioso com a mãe, dizendo que conversaria com ela assim que voltasse de viagem. Naquele momento, percebi que não havia mais espaço para me calar. Eu tinha um direito e, agora, também uma oportunidade de colocar Miriam em seu lugar. Só precisava esperar o momento certo para revelar que eu era, na verdade, uma das donas da empresa. Quando Lucas retornou, eu já tinha tudo planejado. Contei a ele sobre o acordo que Vicente me propusera e disse que queria entrar na empresa para compreender como tudo funcionava antes de decidir meu futuro. Ele me apoiou. Marcamos uma reunião com Vicente, onde formalizei minha entrada como acionista e recebi um cargo temporário no setor administrativo para aprender sobre a empresa. Não comentei nada com Miriam, que continuava me tratando mal dentro e fora do ambiente de trabalho, pois agora eu passaria a frequentar o mesmo edifício onde ela era gerente regional. Na minha primeira semana lá, ouvi cochichos pelos corredores, é a nova funcionária que o Sr. Vicente trouxe. Dizem que ela é parente do Sr. Roberto Moreira. Quando Miriam me viu no departamento administrativo, ficou perplexa. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sem esconder o desdém. Respondi educadamente, estou aprendendo sobre a empresa. O Sr. Vicente me convidou. Ela revirou os olhos. Ele deve estar sem ter a quem contratar se chamou você. Mal sabia ela que eu não era apenas mais uma funcionária. Os dias se passaram e meu treinamento prosseguiu. Fui apresentada aos conselheiros e líderes de equipe, que me recebiam com educação. Lucas, quando possível, me encontrava para almoçar e me dar forças. Ele estava animado em ter minha companhia, ainda que eu percebesse certa tensão por parte dele, que receava como a mãe reagiria ao descobrir toda a verdade. Finalmente, chegou o dia em que Vicente organizou uma reunião do conselho e solicitou minha presença oficial. Também exigiu a presença de Miriam, pois questões de gerência regional seriam discutidas. Entrei na sala de reuniões acompanhada de Lucas e me sentei ao lado de Vicente. Quando Miriam chegou, fez uma expressão de surpresa ao me ver ali. O que ela está fazendo aqui? Questionou, franzindo a testa. Vicente sorriu, pediu silêncio, e começou a falar. Hoje apresentaremos formalmente nossa nova acionista majoritária, fruto do legado de Roberto Moreira. Miriam congelou, boquiaberta. Olhou para mim, depois para Lucas.
Eu me levantei e, com o coração acelerado, disse: prazer, sou Ana Moreira, filha biológica de Roberto Moreira. Por questões legais, sou herdeira de 50% das ações da empresa. A sala ficou em silêncio. Miriam estava atônita, pálida. Tentei manter a voz firme. Vim para assumir minhas responsabilidades e colaborar com o crescimento da companhia. Também gostaria de esclarecer que não tenho interesse em vender minhas ações. Quero me envolver nas decisões. Foi então que Miriam se levantou, vermelha de raiva. Isto é um absurdo. Você? Isso não faz sentido. Você mentiu para todos nós. Respondi com calma: eu não menti, apenas descobri recentemente minha origem. Sinto muito que isso a incomode. A reunião prosseguiu com discussões, mas, no final, ficou definido que eu teria poder de voto igual ao de Vicente. Miriam me olhava com ódio. Sem perder tempo, exigi uma análise das gerências regionais. Alguns diretores já comentavam que Miriam tratava mal a equipe e criava um ambiente tóxico. Com a minha nova posição, ficou mais fácil conduzir uma investigação interna sobre seu comportamento. Ao final de algumas semanas, as queixas confirmaram o que muitos já sabiam: Miriam abusava da autoridade, destratava funcionários e dificultava processos. Ela foi chamada a uma reunião extraordinária. Eu estava lá, acompanhada de Vicente e de outros diretores. Miriam entrou de cabeça erguida, mas saiu arrasada. A empresa decidiu por sua demissão. Formalmente, foi desligada por conduta inapropriada. Ela me lançou um último olhar de ódio: você acabou com a minha vida. Tive vontade de dizer que ela mesma se destruiu com tanta arrogância, mas apenas finalizei: desejo-lhe boa sorte. Por mais que ela tenha me humilhado, eu não queria me rebaixar ao seu nível. Lucas, que amava a mãe, ficou abalado, mas compreendeu que ela colheu o que plantou. Hoje, eu sigo à frente da empresa junto a Vicente, aprendendo e crescendo a cada dia. Minha vida se transformou muito, mas continua a mesma Ana, aquela que lutava por tudo com dignidade. E Miriam? Ela teve que engolir a verdade de que eu não era lixo nenhum. Na verdade, era uma parte fundamental do legado que ela jamais imaginou. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.